uso descontrolado e indiscriminado de poços pode comprometer a saúde subterrânea dos lençóis freáticos? Hoje vamos mostrar como um recurso invisível pode estar em risco e como isso afeta a saúde e o futuro da nossa população. Debaixo do solo existe uma fonte silenciosa de vida, os lençóis freáticos. Eles armazenam água em rochas e solos, abastecendo comunidades inteiras. Mas, diferente de rios e açudes, esse recurso não pode ser visto e, justamente por isso, muitos de seus problemas passam despercebidos. A água da chuva infiltra no solo e abastece os lençóis freáticos. Esse processo é chamado de recarga. Em equilíbrio, a quantidade de água que entra é semelhante à que sai. Mas, quando o equilíbrio é quebrado, começam os problemas. No sertão, onde a água era escassa e os poços se tornaram uma alternativa comum, mas a falta de planejamento e o acompanhamento técnico transformou essa solução em risco. Temos aqui um exemplo de poço, onde a água é utilizada diretamente, sem antes qualquer análise ser feita. Sem análise, não é possível saber se essa água é própria para consumo. Mesmo quando parece limpa, ela pode ser contaminada. Para muitas famílias, o uso dessa água não é escolha, é uma necessidade. Você utiliza água de poço no seu dia a dia? Eu uso sim, a gente não tem água tratada, né? Então a gente usa o que tem. Fizeram algum exame de água? Não, a gente não tem acesso a isso. A ausência de análise e de orientação técnica aumenta os riscos para a saúde. Você já teve algum problema de saúde? Eu já tive dor de cabeça, mal-estar de barriga, mas a gente não sabe se é da água. Esse tipo de situação é comum em regiões onde o saneamento básico é limitado. Para entender melhor o problema, é preciso compreender como funcionam os lençóis. Os lençóis freáticos são um recurso limitado e dependem da ação da chuva para se reabastecer. Quando muitos poços estão sendo utilizados sem controle, o abastecimento pode ser comprometido, já que o nível da água vai se abaixar, fazendo com que ocorra um uso maior do que a reposição da água. Esse fenômeno é conhecido como superexploração. Outro problema é a contaminação. Sem a proteção adequada, outros resíduos podem se infiltrar e contaminar a água. Fossas sépticas, lixos e outros tipos de produtos químicos podem se infiltrar na água e causar problemas de saúde ou físicos. Como a água está no subsolo, essa contaminação pode acontecer de forma silenciosa e demorada a ser percebida. A água contaminada pode trazer consequências graves para a saúde da população. O consumo de água contaminada pode causar doenças como diarreia, infecções intestinais e hepatite. Em crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa, os efeitos podem ser ainda mais graves. Alguns contaminantes, como nitratos, podem causar problema no transporte de oxigênio no sangue, principalmente em bebês. O problema é que muitas vezes a água não apresenta sinais visíveis de contaminação. Ou seja, confiar apenas na aparência da água pode ser perigoso. A exploração desordenada também afeta o meio ambiente. Quando o nível do lençol freático baixa, poços mais rasos deixam de funcionar. Isso obriga a perfuração de poços mais profundos, criando um ciclo de exploração cada vez maior. Em algumas situações, a retirada excessiva de água pode causar até afundamento do solo. A ODS 6 defende o acesso à água limpa e ao saneamento para todos, mas isso depende da responsabilidade no uso da água e de políticas públicas eficientes. Algumas soluções incluem o planejamento de perfuração de poços, a análise da qualidade da água e o uso consciente dos recursos. Estamos trabalhando para ampliar o acesso à água tratada e também fortalecer a fiscalização desses poços artesianos. Também buscamos aumentar a conscientização da população sobre o uso correto desses lençóis freáticos. A atuação do poder público é essencial, mas a conscientização da população também faz parte da solução.